Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor esteja no teu coração, na tua vida, tá? Olha, chamo sua atenção para a palavra de Deus. Eu estou aqui trazendo mais uma palavra baseado em uma das apostilas que o Senhor tem nos dado, cujo tema é Bíblia, o livro de Deus para nós. O texto bíblico base está em Salmos 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quero começar esse estudo, esta palavra, com 7 pontos muito interessantes para qualquer leitor da Bíblia. Tenha você uma formação teológica ou não, seja você mestre em teologia, tenha mestrado em teologia, tenha feito bacharelado, seja um bacharel em teologia, seja você, enfim, seminarista ou simplesmente um leitor da Bíblia como eu. É interessante estes 7 pontos, é necessário estudar estes 7 pontos que eu vou passar para vocês aqui. O primeiro é ler a palavra de Deus. O segundo é ouvir a palavra de Deus. O terceiro é crer na palavra de Deus. O quarto é meditar na palavra de Deus. O quinto é examinar a palavra de Deus. O sexto é obedecer a palavra de Deus. E o sétimo é anunciar a palavra de Deus. Estes 7 pontos têm uma relevância, de uma importância muito grande para qualquer que queira ter uma intimidade maior com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Vejamos isso. Sobre estes 7 pontos, podemos analisar, meditar, colocar, a base bíblica de cada um. Por exemplo, a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo ponto, temos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí está primeiro e segundo ponto em um só versículo, ok? O terceiro ponto, colocamos como base bíblica aqui Atos capítulo 4, versículo 4, que diz: Muitos, porém, dos que criam, terceiro ponto, crê. Muitos, porém, dos que criam, ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Atos 4, versículo 4. Quarto ponto é meditar na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O quinto ponto, examinar a palavra de Deus, conforme Jesus fala em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu estou só citando aqui, passando um esboço bíblico dentro desse tema, ok?
Sexto ponto é obedecer a palavra de Deus. E aqui está baseado em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E para isso vos escrevi também, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. Deixa eu repetir o versículo. E para isso vos escrevi também, para pôr essa prova, saber se sois obedientes em tudo. Sétimo ponto, anunciar a palavra de Deus, baseado nas palavras de Jesus, na recomendação, no ide de Jesus, né? Marcos 16, versículos 15 e 16, que diz: disse o Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mas quem não crê será condenado, disse o Senhor. Então, veja que estes 7 pontos, eles nos trazem assim um equilíbrio de como ter mais acesso a qualquer que seja a doutrina bíblica, o assunto bíblico, o tema que você queira elaborar. Você precisa ter estes pontos aqui para então ter sucesso na elaboração do estudo que você queira fazer. Louvado seja Deus. Agora veja de outra forma. Primeiro ponto, uma razão para ler a palavra de Deus. Está aí no texto base. Esta palavra é um farol que tem luz baixa para os pés e luz alta para o caminho, conforme Salmos 119, versículo 105, é o texto base, e já temos lido aqui em cima, no primeiro ponto, ok? Como também no segundo ponto, uma razão para ouvir a palavra de Deus é que ela produz fé. A fé verdadeira, ela é um resultado da palavra de Deus, conforme Romanos, capítulo 10, versículo de número 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a verdadeira fé é produzida pela palavra do Senhor. E um terceiro ponto é uma razão para crer na palavra de Deus, é que esta palavra é fiel. Veja isso, 1 Timóteo, capítulo de número 1, e versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Eu não coloquei o versículo todo, isolei aqui o contexto imediato, contando então com o texto amplo das Escrituras, ok? Porque a palavra no todo, ela é digna de toda a aceitação. Esse é o contexto amplo das Escrituras, o todo das Escrituras. Então, quarto, uma razão para meditar na palavra de Deus está mesmo em Josué capítulo 1, versículo 8. Já temos lido, né? Então farás prosperar o seu caminho. Louvado seja Deus. Quinto ponto, uma razão para examinar a palavra de Deus. A Escritura, como Jesus falou em João 5,39, é que ela testifica de Jesus. Um exemplo disso está em Salmos 22. Você pode meditar no Salmo 22. E aí não vai dar para colocar